Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate aqui a economia, a situação econômica do país, as decisões, os impactos das decisões do governo e também as maneiras de reverter esse quadro, inclusive no ambiente doméstico. Os nossos convidados de hoje, o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre, CISA, Jurilande Aragão, e o professor Wesley Brito, que também é economista e mestre em desenvolvimento regional. Narciso Mendes, tem uma pergunta pendente. Você vai querer fazer uma pergunta agora? Eu só quero repetir a pergunta pendente do bloco anterior. Eu não estou aqui para responder, mas... Eu estou aqui para perguntar, mas eu quero dar uma resposta ao meu amigo Jurilande, seguinte. Se já chegamos no fundo do poço? Não. No epicentro da crise? Com certeza não chegamos. Nós ainda temos que chegar no volume morto primeiro, segundo e terceiro. Você está tão pessimista assim, Ana? Porque a crise é profunda. Depois, até quando ela vai? Eu acho que é por muito tempo. E a explicação é simples. Hipocritamente, a crise já vinha se desenvolvendo, mas sempre, quando chegava de um ano para outro, o Estado brasileiro, quando eu falo Estado brasileiro, é o Estado União, o Estado Unidade Federativa e município. Conseguia, inclusive, fazer seu orçamento. Fazia um orçamento que cabia dentro do Estado, com algumas pedaladas fiscais. Porque esse negócio de pedaladas fiscais é outra hipocrisia. Eu ontem mesmo assisti uma entrevista do ex-governador de São Paulo, Cláudio Lemo, que ele disse que a maior hipocrisia é o governador do Estado no Brasil dizer que não fez pedaladas fiscais, porque todos fizeram. Vinham fazendo. Só que este ano, de 2016, pela primeira vez, o Estado brasileiro, a União, vai apresentar um orçamento fiscal com um déficit nunca inferior a 100 bilhões de reais. Então, quer dizer que nós já vamos entrar no dia 1º de janeiro de 2016, aí sim, no epicentro de uma crise. Então, Jurilande, essa crise, ela perdurará por muito tempo e mais tempo durará enquanto nós estivermos gastando 15 bilhões de reais por ano com fiéis, que para formar doutores semi-analfabetos, essa que é a verdade, pagando seguro-desemprego para funcionário que falta admissão para ficar na malandragem sendo bancada pelo seguro-desemprego, para pagar seguro-desemprego para pescador que nunca pegou uma piaba, e assim sucessivamente. Mas eu quero saber, e o cenário? Que cenário vai ficar? Porque a crise continua. E nós estamos vendo a degradação de alguns elementos significativos. Sabe? Desemprego, recessão, alta de juros e inflação. A meu sentir, para ser curto e grosso e transmitir para vocês... Vamos ouvir o otimista. Sabe o quê? O cenário que já está de terra arrasada. Mas, Narciso, permita te ouvir o nosso otimista da mesa. Professor Wesley. Não, é justamente isso. Gente, quando eu falo em otimista, mais uma vez, não é que tudo está maravilhoso e um mar de rosas, mas é de que o caminhão não parou, a carroça não parou. Está andando. Isso é verdade. Não parou. Mas, desculpa, eu vou me intrometer de novo. O desespero aumenta quando a carroça começar a andar para trás. Mas a crise política que gera uma falta de credibilidade, eu acho que enquanto ela não for solucionada como elemento primeiro, as coisas não andam. Aí a gente está e ela falando não só está, da questão nós estamos vivendo econômica, agora, pois é, mas ela é principalmente... Então, assim... nós estamos vivendo um momento, hoje a grande discussão é se o ministro da Fazenda continua ou não continua, porque elegeram o Meirelles, que viveu no tempo da bonança, que fazia tudo e que dava solução para tudo, elegeram ele como salvador da pátria. Então, enquanto ele não for colocado, e infelizmente, na minha visão, não der jeito, que não vai dar, aí vai ser isso aí. É justamente Mas isso. ajudar no seu raciocínio de otimismo. Ninguém deixa o professor Wesley falar. Permita, todo mundo quer ajudar e acaba atrapalhando. Todo mundo quer ser professor aqui. Pois é, eu vou me calar. Vou dar um dado só. Porque... Que para ele exatamente avaliar. Eu estou quase ficando um pouco mais otimista. O problema é esse. Está sendo convencido. Eu vi hoje, até mostrar para o Narciso, uma palestra do ex-presidente dos Estados Unidos. O Bill Clinton. Eu vi também dizendo uma frase dele. Quem tem um potencial que este país tem. Vivendo do futuro. Né?
Quer dizer, o consumo de alimentos até 2050 deve aumentar 70%. E o Brasil está preparado. O agronegócio... É a coisa que mais evolui. E que A é única coisa que produtividade, tá eu tenho um dado aqui do agronegócio que deverá superar agora em 2015 90 bilhões de dólares. Agora, por outro lado, viu, Narciso, nós temos as pessoas que são contra o agronegócio. E que com poder, com muito poder, viu? É, com poder. Por exemplo, MST, que está tendo o clero radical, esquerdista, algumas ONGs que condenam o agronegócio, que seria uma grande solução. É apenas esse parâmetro que eu quis fazer para você continuar. Certo. Nós temos que entender uma coisa. Sabemos que o sistema que nós vivemos hoje, baseado no capital, ele é cíclico, né? Então, ele sobe, desce, Sim. Então, assim, historicamente sempre foi assim, enquanto o sistema hoje, econômico utilizado, nunca houve uma linha reta. Sempre foi assim. Então, assim, nisso o Narciso fala uma coisa que é verdade. A gente, para, digamos, pegar o impulso do avião, primeiro a gente tem que descer mais um pouquinho para depois subir de vez. Então, assim, respondendo o presidente, Jurilande, assim, vai piorar? Os números indicam que sim. Os números indicam que sim, porque nós trabalhamos aí com tendência, fronteira. Mas até quando? Essa que é a grande questão. O que está acontecendo hoje aqui no Brasil é, de certa forma, algo inédito, porque vai depender da gente. Daí o presidente levantou mais uma questão, que eu não sou cientista político, mas a gente gosta de meter o dedinho para falar, né? Basicamente, enquanto houver aquela confusão lá em Brasília, principalmente no que está acontecendo com o nosso ministro da Fazenda, o Levi, enquanto não resolver esse problema de cordinha de guerra, de puxa para cá, coloca o Cunha, tira o Cunha, põe o Levi, tira o Levi, você vai ter... O empresário, a teoria econômica diz o seguinte, que eles são seres racionais, nós somos racionais, chamada lei das expectativas racionais, somos racionais. Então, o empresário, ele vê essa situação de incerteza, automaticamente, sabendo, bem, o capital da minha vida vai estar investido aí. Bem, dá para arriscar se nós estivéssemos mal, porém, a política estivesse linear, entendeu? Não tivesse esses problemas de entra, sai, porque o novo ministro da Fazenda, ou então até uma nova presidente, novas decisões, outros planos. E aí, novamente, o cidadão, tanto civil, cidadão comum, como o jurídico, vai se ver numa situação, bem, eu não sabia o que fazer. Agora eu não vou saber mesmo o que fazer nessa situação. Agora, Me desculpe, Jurilândia, por favor. a pergunta que você fez, ela, aliás, foi levantada, essa questão, pelo Abílio Diniz, seu colega empresário. Ele disse que a crise econômica só seria resolvida quando se resolvesse a crise política. Era justamente uma das perguntas que eu ia te fazer. Mas eu queria antes entrar no que ele está falando aí, que tem dois componentes que se tornam um, que nós nunca vivemos. Hoje, quando ele começou a contar, desde 1931, que é a crise mais acentuada que aconteceu no Brasil, mas nunca houve um cenário internacional como acontece hoje. A nossa dependência da China. E ela parou. A China deu uma estagnada. E mais, os commodities tiveram, nos últimos 8 anos, até 2014, um aumento de 50% nos seus valores. E, de repente, também parou quando não diminuiu. Minério, essas outras coisas. Petróleo. Então, tudo caiu. Então, essa situação, quando a gente conta história... Não, e é muito bonito, é um acalantador, a gente fica feliz, não, mas aconteceu em 35, aconteceu em 83, aconteceu em 88, aí a gente vai vendo e vai, não, então daqui a 6 meses a coisa passa e nós vamos viver a bonança de novo. Eu vejo este cenário hoje diferenciado, o mundo deu uma retomada. Das outras crises? Das outras crises, eu vejo. Você vê diferenciado? Eu vejo diferenciado o cenário que está. Veja bem, hoje a nossa dependência, hoje eu vi um dado, que a China consumiu em cimento durante 8 anos o que os Estados Unidos fez em 50 anos. É um negócio assim monstruoso, a dependência que tem de um país, de uma coisa que nós vivíamos, sabe, na bonança com ele. Então, essa questão da crise, do momento que nós estamos, eu gostaria, eu estou aqui, se alguém chegar para mim, me contestar e me falar e dizer alguma coisa que me diga, não, este aqui vai ser o caminho que nós vamos tomar. Eu não vejo, eu estou pessimista.
como presidente da Associação Comercial, não poderia ter. Eu tenho que chegar... Deixa eu fazer uma pergunta para o presidente da Associação. Vamos fazer um intervalo? Depois Comercial. nós Então, entramos. Já? Já. Não, intervalo não, diretor. Então Então, foi a sinalização então faça a pergunta. Falha nossa. Vamos lá. Desculpe a Não, é o nossa seguinte, falha. você como presidente da Associação Comercial, em 2015, quantas lojas foram fechadas aqui em Rio Branco? Eu vou lhe responder de uma outra maneira. Há 10 dias atrás, um jornal quis me fazer uma entrevista e disse que ia me fazer uma entrevista bem profunda sobre o tema da crise. E eu liguei para 15 empresários. Eu tinha 3 perguntas que eu fazia a eles. E empresários, eu não vou citar o nome, mas são representativos dos seus setores. Então eu perguntava, qual é o seu nível de inadimplência hoje? Qual é o seu nível de desemprego? Quantos funcionários você mandou embora? E quanto você caiu nas suas vendas? Existe aí elementos... Primeiro, das vendas, eles se tornaram bem comum. Entre 20% e 32%. As vendas diminuíram. Num período igual do ano passado. Primeiro, venda. Demissão. Tinha uma grande distribuidora aqui que tinha demitido 70% e que a venda dele caiu 26%. E que a inadimplência dele estava lá em cima. Todos foram unânimes na questão da inadimplência, só estavam vendendo com segurança máxima a dinheiro. E você sabe que um distribuidor que tem jogado aí num acre inteiro, aquela vendinha lá, às vezes tem que deixar o produto para depois pegar o dinheiro. Não estava vendendo, porque a prazo. A prazo. Não está vendendo a prazo. Certo. Desemprego. Era a média, tinha um que tinha demitido 20, outro 30, outro não estava admitindo e quando não estava fazendo reposição. Essa era a unanimidade desses 3 fatores, que para mim ele mede com eficiência a qualquer momento que você quer fazer. Então não tem, assim, até tem alguns elementos aí a nível nacional que estão bem, que ainda não sentiram a crise, mas a maioria a nível nacional. Jurilândia, então, deixa eu te falar. Pergunta agora. Aí, o que é que eu digo hoje para o consumidor, aquele que eu tenho que persuadir para ele ir numa loja, trocar o seu fogão, comprar sua geladeira, ver o seu ar-condicionado, aquela coisa toda que nós estamos chegando numa época do ano aonde você tem a capacidade de ter um pouco mais de dinheiro. Vai vir o 13º. A maior parte das empresas já pagou a metade aí para trás, ou quando a pessoa saiu de férias no meio do ano. Mas aí agora, o que é que ele vai fazer? Os juros subiram. A gente não sabe o que é que vai acontecer conforme nós discutimos aqui e a previsão não é, se a gente tivesse um horizonte favorável, a gente ia dizer. Então, a mim me preocupa e eu peço uma reflexão para o pai de família, para aquele dono de casa onde tem uma renda composta às vezes de 3, 4, 5 pessoas e que vive dela e que quer ter uma... E a gente sabe também que janeiro e fevereiro são meses onde os IPVA da vida, aquelas coisas todas aparecem e você tem que controlar e fazer. Então eu digo, não vai deixar de ser a tua emoção garantida, a sua roupa nova, se você quiser trocar a sua geladeira. Mas, Jurilândia, quando eu perguntei para você sobre a questão de quantas lojas tinham fechadas aqui no Tem algumas. Permita-me, porque dados da Confederação Nacional do Comércio apontam que no Brasil, em 2015, foram fechadas aproximadamente quase 150 mil lojas. Não, eu vou lhe dar uma outra resposta, Osmir. Você sabe que eu sou proprietário de uma imobiliária e eu tenho algumas lojas importantes, algumas empresas importantes. Eu recebi mais de 8 propostas de avaliação para baixar aluguel. E elas estão esperando, foram ditas para mim, ou fecharão agora no final do ano, se não baixarem, ou se baixarem o valor do aluguel, elas vão fechar. Então, hoje, ela está administrando e buscando se adequar à nova realidade. Em São Paulo, ninguém está querendo baixar aluguel. Está indo entregar a chave. Jurilândia, essa é uma pergunta rápida, professor, inclusive para o senhor também. A última pesquisa que eu vi de tendência de consumo para o final do ano, de cada 4 consumidores, 3 vão usar o 13º para pagar dívida. Era isso que eu ia falar. Isso se mantém, essa tendência aqui no Acre, ela é pior aqui na sua opinião, e ao professor Wesley, isso demonstra no momento de crise uma maturidade do consumidor, ou seja, a crise é pedagógica? Primeiro, Jurilândia, por favor. Eu acredito muito nisso, porque eu vejo, até pela insistência e pela repetição, os números do SPC, eles estão aumentando, mas as pessoas estão indo fazer os seus pagamentos logo em seguida. Eles estão buscando, porque hoje existe um poder de conscientização de que não adianta o cara ficar devendo.
Agora mesmo o governo aumentou o juro do pagamento aí, dessa coisa que foi criada e que eu vejo um lado negativo dele, que faz com que a pessoa acredite que haja uma facilidade. Aumentou o quê? A taxa de juro do juro consignado. Tá? Que é uma outra coisa que, sabe, é uma faca de dois gumes, é um empréstimo, né? Que a pessoa tem uma certa facilidade quando ele não tem o elemento do risco. É descontado, é o servidor da União, descontado na folha. Na folha. Então, quer dizer, aquilo ali, para mim, tinha que ser a quase zero. Porque ele não tem risco de nada, não tem um risco, sabe? Tinha que ser dessa maneira para fazer. Agora, é importante a gente ver também que tem outro lado que está acontecendo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o poder de conscientização é muito grande. Agora, nós não podemos deixar de falar aqui também que tem a inflação, que tem o preço do combustível, que tem o preço da energia. Ontem, antes de ontem, foi aprovado no Congresso aí. Antes de ontem. É uma questão de aumento substancial. Se a gente for para a energia, que é um negócio que você não consome porque você quer, você é obrigado a consumir, está lá aumentando numa faixa, eu acho que em 2015, na hora que terminar, nós vamos ficar com um histórico de 70% a 80%. Agora imagina o pobre, que ele não pode viver sem. É o gás de cozinha, essas coisas todas que gera todo este comprometimento e que a pessoa não pode. Então eu digo, vamos refletir, vamos avaliar e vamos pensar. Sem contar, é claro, e a gente fala, tem um caso famigerado e que está doendo em todo mundo, quando a gente pensa nisso, da Coca-Cola que aconteceu aqui. Eu estava com um colega meu, um grande empresário do agro, talvez um dos 5 mais importantes, que sabe, ele estava quase chorando. Ele disse, quando a Coca-Cola bateu dentro de mim. Agora, nisso eu queria fazer uma observação, né? Que, na verdade, o nosso estado, principalmente aqui o Acre, ele tem uma situação muito particular em relação aos outros estados, né? Nós somos isolados, muito isolados. Daí, eu tenho aqui uma informação muito boa, de acordo com o estoque de emprego formal, que diz o seguinte, que da administração pública, nós temos o maior estoque de empregos aqui no estado do Acre. Então, assim, aquela história que dizem que o Acre é sustentado pelo setor público, por exemplo, aqui está dizendo que o maior... real. É real. Muito 53.091 pessoas formam a administração pública em primeiro lugar, 32.373 no setor de serviços e 24.172 no comércio. Contudo, a diferença média salarial entre eles é que no setor público a média salarial é de 3.317. Bem... E no setor privado? Nos serviços é 1.938, no comércio é 1.284. É a média. Então nós temos a seguinte situação. Aí nós vamos entrar na questão da Coca-Cola. A crise, normalmente, ela acontece basicamente e primeiramente, primeiramente no setor seletista. Comércio, serviço, setor privado. Bate primeiro aí. Só que o nosso Estado, ele não é sustentado pelo setor comercial. Ele é sustentado pelo funcionário do Estado. Graças a Deus. Então, assim, basicamente, a crise, ela ainda não chegou efetivamente aqui no nosso Estado. Contudo... Não chegou? Ainda não, da maneira que chegou, isso, comparativamente. Isso. Por exemplo, você dizer que não chegou com a força dos outros. Lembra assim, mais ou menos, como se fosse uma ondas do mar. Primeiro vai chegando de mansinho e de repente vem uma onda gigantesca que leva tudo. A questão é que as pessoas, tendo acesso à internet, informação, computadores, hoje qualquer pessoa, em qualquer momento, bate o celular e vê informação. Então as pessoas, elas estão se resguardando ainda de uma coisa que ainda não chegou, por isso que eu digo efetivamente. Mas deixa eu fazer um contraponto aí rápido. Entra nessa situação da Coca-Cola. Por que ele fez isso? Ele, observando o que está acontecendo do lado direito do nosso país para o lado esquerdo, ele está pensando o seguinte, antes da porrada chegar, eu vou me resguardar. Então ele está dentro do... Vai vir o pior. Entendeu? Vai vir. Mas deixa eu fazer um contraponto aí, Wesley. Vai fazer um contraponto. Mas vai ficar melhor. E você prossegue. Você acaba de dizer que o grande número de emprego no Acre é do setor público e que essa onda não teria chegado. Ora, não, aí está chegando efetivamente. Tá. Então, estamos levando as primeiras ondas, mas ao contrário de São Paulo e Rio de Janeiro, mas deixa eu prosseguir. Que fechou metalúrgicas inteiras, isso ainda não chegou. Mas deixa eu prosseguir. Aqui. O Estado, e aí eu compreendo, os municípios... Sim, o Estado do Acre. Estão todos falidos. Nós estamos com a inflação em torno de 10%.
No entanto, não é possível reajustar esse salário nem de acordo com a inflação. Como é que não atinge? Mas não esse pode setor? diminuir e não pode deixar de Está pagar. falando em proporção. O IPI e o Não imposto de pode renda que pagar. constitui o Estado- fundo. o Então, Estado o cara ele diminui. recebe os 1.500, Deixa eu ele entrar passou nessa no seara concurso, aqui novamente. ele vai ficar nesse concurso até ele morrer. Ele não é demitido, a não ser que o Estado entre Doutor Hélio. em peça falência, aí ele pode demitir, né? Mas ele não vai demitir, ao contrário do empresário que, bem, eu estou tendo um pequeno problema aqui, olha, vou ter que pedir que você peça as contas. Perdão, Narciso. Mas você não incluiu aí no funcionário do Estado os terceirizados, incluiu? Não, isso aqui é só funcionário efetivos. do Estado. Assim, no Estado Efetivos. no sentido de Estado do Acre, municípios. Efetivo. Efetivos concursados. Professor, Então, nós assim- temos que fazer mais assim. um intervalo comercial. E nós pedimos licença aos nossos convidados, aos telespectadores. Daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.